Queridos amigos, uma boa tarde. Vamos então para mais um evangelho que eu tive que interromper. Comecei, mas tive que interromper. Mas vamos lá. Aqui caiu, abrindo o livro Fonte Viva, de Emmanuel, com o Chico, capítulo 50. Avancemos. É uma passagem bíblica que está em Paulo, Filipenses. Capítulo 3, do versículo 13. Nessa passagem, Paulo nos fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Então, olha que coisa maravilhosa que Paulo de Tarso fala. Paulo de Tarso, ele fala aqui em Filipenses que ele não está se martirizando, sofrendo, não está com depressão, com síndrome de pânico por causa do seu passado delituoso, em que ele, cometeu muitas atrocidades, mandou matar muita gente na fogueira, apedrejado, nos circos, como também, enfim, mandou matar muita gente mesmo, e todos cristãos. Por que ele fazia tudo isso? Porque ele defendia a lei, ele era um preposto da lei, uma autoridade da lei, a força máxima da lei. Então ele fazia isso por muito ser leal, honesto, porque ele estava convicto de que ele estava com a razão e ele tinha que cumprir a lei da sociedade, a lei da época era essa. Ele, como seu representante, ele tinha que cumprir. Muito bem. Só que quando ele descobriu que ele estava equivocado, já pensou? Quando a pessoa descobre que matou milhares de pessoas, mandou matar milhares de pessoas, e a pessoa depois percebe que está errado, ele não entrou em depressão, não. Não entrou em depressão. Ele ficou focado especificamente no agora, no amanhã. Ele pensou em preparar o seu amanhã. Como é que se prepara o amanhã? Através do bom comportamento no hoje. E foi o que ele fez. Por isso que ele fala aqui em Filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Tá vendo? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para que se encontram diante de mim. Então, ele esquece as coisas que ficaram, ou seja, ele não fica se martirizando com as coisas, com os acontecimentos que ocorreram, infelizmente, através do seu equívoco, ao defender a lei, que ele achava que era correto defender a lei. Depois ele descobriu que aquilo era incorreto. Então ele não ficou preocupado com os deslizes que ele cometeu por equívoco. Ele ficou focado no que ele ia fazer agora. Muito bem. Aí vem Emmanuel, através do Chico, vai dar uma explicação sobre essa passagem bíblica que aconteceu com Paulo de Tarso. Ele começa nos dizendo: na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Então, Emmanuel está falando aqui que na estrada cristã sempre aparecem pessoas que ficaram prostrados, caídos, se sentindo melancólicos, sem ânimo para nada, com depressão, com síndrome de pânico, por desastres, por acidentes, desastres espirituais, por ter feito algo de errado. Aí ele fala, por quê? O que mais existe são pessoas que, quando percebe que errou, que cometeu uma falha, que prejudicou alguém, a pessoa entra em depressão e começa a se martirizar. Isso evidencia, toda pessoa que faz isso, evidencia que ela está com uma grave patologia. A pessoa se martirizar porque errou é falta de humildade, é perfeccionismo. E o perfeccionismo
tem a sua ramificação no orgulho. Então, uma pessoa dessa está precisando de tratamento. Ele continua. Aí o Emmanuel nos explica que na sua trajetória, ele, com o Chico, ele sempre se deparava com alguém que estava caído por ter cometido alguma falha. Ele vai dar vários exemplos aqui. Às vezes, ele fala, às vezes é alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação no túmulo. Então, às vezes, tem pessoas que ficam anos e anos chorando a perda do ente querido, que foi para o túmulo para dar os primeiros passos de sua transformação. Então, a pessoa, na realidade, que foi para o túmulo, ela partiu desta para melhor. Então, todo o sofrimento que aquela pessoa de desespero, de inconformismo, que a pessoa está passando pela separação, pela ausência do parente que ele tanto ama, não é? Está se prejudicando. E ainda está prejudicando o parente que partiu. Ou então, às vezes, é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Às vezes, a gente fica com o coração partido por causa da incompreensão de um amigo de trabalho, porque tem muitos amigos de trabalho, né, que nos decepcionam, que são falsos conosco, que são invejosos, que querem ocupar o nosso posto. O que mais tem em empresa de trabalho é um amigo querendo puxar o tapete do outro, falando mal da gente para os seus superiores para poder ganhar elogios. Então aí a gente não pode entrar em parafuso por causa disso. Aí ele continua, às vezes é o missionário que se imobilizou em face da calúnia. Tá vendo? Às vezes é um missionário, porque tem missionário que nem o próprio Chico mesmo, era perseguido, o Divaldo é perseguido, todos os missionários foram perseguidos. E nós não podemos cair por causa disso. Aí ele fala, às vezes é alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. Então, às vezes, um sócio numa empresa, não é? Às vezes um amigo, ele deserta da luta. Um companheiro de doutrina deserta da luta. Não suporta o peso da cruz. Ou então ele fala, às vezes é o operário do bem, que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que não lhe percebeu a dedicação afetiva. Tá vendo? Eu vou repetir essa parte aqui. Às vezes, a fuga é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que não lhe percebeu a dedicação afetiva. Então, tem muitos homens que ficam profundamente tristes, desamparados, sem saber o que fazer, por causa da deserção da companheira. Às vezes, então, a pessoa passa por sofrimento, é o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Às vezes a gente espera uma fortuna para realizar tal objetivo, tal ideia, tal ideal, e às vezes aqui fica frustrado, porque aquilo não aconteceu da forma como ele esperava, e aí ele entra em depressão e melancolia profunda. Às vezes é o cooperador que permanece na expectativa do emprego, ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Também existem esses casos. Às vezes é a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. Então, tem mulheres que ela fica a vida inteira só se queixando por causa da incompreensão dos seus familiares que lhe traz tanta tribulação. Às vezes é o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. Às vezes tem o colaborador, ele faz tanto, né? Na vida, na política, às vezes na casa religiosa, às vezes no ambiente de trabalho, ele quer fazer as coisas para auxiliar a empresa e aqueles que trabalham lá, tá vendo? Por isso que ele fala, é o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. Então, o defeito do companheiro, do colaborador, impede o crescimento daquela tarefa. Isso acontece muito. E tem pessoas que desanimam a tal ponto de falar, olha, quer saber de uma coisa? Fulano está sugando meu sangue, então eu também não vou fazer mais nada. Isso é o que mais acontece. Aí ele fala, outro exemplo, às vezes é alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Exatamente. Às vezes tem pessoas que ficam ali deplorando o erro que cometeu. Não se conforma com o erro que cometeu.
ao invés de agradecer a Deus. Aí ele fala, o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao nosso aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, pessoal, essa lição aqui de Paulo de Tarso nos faz reflexionar sobre a necessidade de nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir se martirizar e sofrer por um erro cometido. O erro faz parte. O que nós não podemos é ser conivente com o erro. E nem se acomodar no erro. Mas isso não deve. O erro faz parte. Faz parte. E o próprio Deus, o próprio Jesus, por nos conhecer, está previsto que nós podemos cair. Tá? Está previsto. Por quê? Por causa de nossa ignorância. Nós ainda somos imperfeitos, ainda somos pecadores, então o erro faz parte. O que nós não podemos é atrasar a nossa trajetória por causa de um erro cometido, ficando triste, ficando melancólico, sabe? Revoltado, desanimado. Isso que não pode acontecer. Ficou aí um ensinamento para a noite de hoje, para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.